Eu acredito que devia ter uns 7, 8 anos, porque nessa fase que aconteceu eu não tinha seios, então eu calculo por aí. Um tio que não é de sangue, casado com uma tia, ele se aproveitou de mim. Eu era uma menina já muito carente, porque eu não tinha pai, meu pai tinha morrido ainda quando eu era bebê, eu tinha 7 meses quando ele faleceu. E minha mãe ficou viúva, grávida ainda, grávida da minha irmã, e começou a trabalhar e estudar, eu sempre sozinha e me sentindo sozinha. E quando eu visitava esses tios, tinha muitos primos em volta. Só que algumas vezes eu me lembro de ter me encontrado sozinha, sem entender. De repente eu olhei em volta, só eu e o tio, que se aproveitou. E o tipo de abuso que eu sofri não foi o ato sexual consumado. Ele me molestava, ele passava a mão no meu corpo, nas minhas partes íntimas. Ele beijava minha boca, fazia com que eu tocasse nele, né? Uma criança de 7, 8 anos que nunca ouviu falar sobre sexo, porque foi criada pelos avós, 30 anos atrás, né? De repente é despertada para isso e não entende nada. Não entende por que está acontecendo aquilo, não entende o que é aquilo. E assim, uma pergunta que eu sempre me fiz, e as pessoas provavelmente vão fazer: por que nunca contou para a mãe? Por que nunca contou para alguém? Por que não correu? Por que não gritou? É assim, carregadas de uma culpa devastadora, que a maioria das mulheres vítimas de abuso sexual chegou ao grupo da congregação evangélica. Pouco a pouco, compartilhando experiências, elas se livram da vergonha que as impede de falar. Eu cresci sabendo que isso daí estava errado, tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia. Eu não nomeava isso como abuso. Tem casos de famosos na televisão todo o tempo, depoimentos, aí você olha e fala assim: eu entendo o que aquela pessoa está falando, eu entendo o que ela está sentindo, mas você não consegue falar assim: eu passei pela mesma coisa, parece que é diferente. É estranho de explicar. Então não tinha nome de abuso para mim. No máximo, uma outra palavra que é sinônimo é molestou, bolinou. É isso que aconteceu comigo. Janine nunca se deu conta que minimizar o ocorrido era uma forma de se autoproteger. Só depois de 30 anos é que ela teve consciência das consequências do abuso em sua personalidade. É uma carga tão pesada que você não tem respostas, você não sabe porque sente, você não sabe porque pensa, você não sabe porque gosta de certas coisas, porque tem certas atitudes que só você tem na tua área social ali, só você tem essas atitudes. Aí você se sente um bicho, um peixe fora d'água, um ser de outro planeta. Você pensa que não é daqui. Eu cheguei a pensar uma vez, eu falei: será que eu não sou de outro planeta? Porque ninguém é assim, só eu sou assim. Como pode, se eu não copiei ninguém, como pode ser desse jeito? Né? Então, assim, uns conflitos que te acompanham uma vida toda. E paralelo a isso, casamento, filho, estudo, faculdade, profissão. Só que você não se sente capaz, nem merecedora, nem digna de nada. É isso que é a vida de uma pessoa que foi abusada. A professora hoje está em processo de reconstrução, junto com outras 17 mulheres que integram o projeto Tamar. Com base na história de Tamar, que é uma princesa, ela é filha do rei Davi, né? Na Bíblia tem um relato sobre ela, e ela foi estuprada pelo próprio irmão. E a própria história de Tamar, ela já é uma lição, assim, ela já demonstra o horror do abuso e o que acontece com uma mulher que sofre abuso, porque a Tamar, ela perdeu a sua vida, acabou, ela ficou destruída depois daquilo. Então nós usamos o nome Tamar justamente para, a partir dessa história, a gente poder ajudar essas mulheres, principalmente a fazê-las entender que o que elas sofreram foi um abuso, que elas não têm culpa de terem sofrido isso. Entender que não provocou a violência mudou a vida de Vanessa. Ela sofreu abuso dos 7 aos 12 anos de idade. O agressor era o próprio pai. Quem era a Vanessa de um ano atrás e quem é a Vanessa agora? Nossa, a Vanessa de um ano atrás, eu não tinha expectativa, não tinha iniciativa. Agora eu estou estudando, fazendo faculdade, eu estou trabalhando, eu estou me redescobrindo, eu estou me valorizando. Aquele sentimento de culpa que vem acompanhando a gente pelo abuso te coloca assim um muro em tua volta. Você não consegue ter amigos, se aproximar de verdade com as pessoas, tudo é superficial. Seus relacionamentos
o modo de você tratar as pessoas, o medo de deixar as pessoas se aproximar de você. Então é tudo superficial, é uma vida assim, que nem a Janine falou, é no botão piloto automático, entendeu? É tudo muito superficial. Então quando você descobre que você não foi culpada, que alguém realmente te abusou, que alguém tirou proveito de você, que alguém chegou e te machucou, te maltratou, quando você descobre isso, fala, eu não sou culpado, então eu posso ser livre. Aí sim você começa a voltar a viver, a voltar à vida de novo. O projeto, desenvolvido pela pastora, recém-formada em psicologia, tem duração de 12 semanas. Janine e Vanessa fazem parte do primeiro grupo, que está finalizando o processo. Antes eu não tinha esperança de nada, só sentia culpa, vergonha, medo, tristeza, mas tristeza assim que você pensa que você está com depressão, né? Hoje em dia eu tenho esperança, eu tenho vontade de viver, eu tenho alegria, entendeu? Hoje em dia eu posso dizer assim, é genuíno, é verdadeiro. Só que, claro, tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para crescer. Confie. É difícil, é muito difícil para as mulheres que sofreram abuso confiar. Mas o primeiro passo é esse, é confiar e falar. Verbalizar que, de fato, ela sofreu um abuso.